acho que é muito interessante a discussão sobre por que a gente vai trabalhar, né? Qual é o significado do trabalho na vida da gente? Aparentemente, a resposta é simples. A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha porque a gente tem que trabalhar. Mas vamos dar uma olhada um pouco melhor nessa situação para ver como é que fica. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que fica é o seguinte: todos os seres humanos, de alguma forma, têm que fazer uma transformação daquilo que a natureza proporciona para poder sobreviver. Então, os seres vivos, eles são programados para a atividade e para o movimento. Vamos ver como é que isso funciona. Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma forma de programação que os animais têm, nós temos? Vamos lá. Bom, os animais, eles são programados geneticamente. Quando a gente olha aí essa reunião de abelhas, nós temos aí uma série de abelhas operárias em torno de uma rainha. Essa conformação e a maneira como as abelhas se comportam, isso tudo é programado geneticamente. Não existe escola para a abelha, da mesma forma que não existe faculdade de engenharia para o João de Barro. Ele está aí, ele constrói. Interessante, porque às vezes eles constroem, eles fazem edifícios, eles fazem condomínios, mas são todos muito iguaizinhos. A casinha tem sempre essa conformação. Então, nós vamos ver a diferença que existe entre a casinha do João de Barro e o próximo slide. Então, quando a gente vê os seres humanos, pode passar mais um. Deem uma olhada na diferença que existe entre as casinhas do João de Barro e as casinhas que nós, seres humanos, aprendemos a construir. Então, essas casinhas são todo esse trabalho, quer dizer, do homem, ele é um trabalho intencional, ele é um trabalho contínuo, ele é um esforço consciente. E ele é modulado pela inteligência, pela capacidade imensa de aprendizagem que o ser humano tem. Então, o que a gente vê é o seguinte, pode passar o próximo. O ser humano não pode viver sem trabalho, porque quando a gente nasce, nós temos que fazer uma transformação da natureza. E é muito interessante o seguinte, os animais, eles se adaptam à natureza. Nós, seres humanos, a gente adapta a natureza às nossas necessidades. Podemos ver o próximo. Então, o que o homem ele se faz pelo trabalho. Pode passar os próximos. Então, ele se faz pelo trabalho. Então, tudo aquilo que a gente tem como ser humano, ele transforma a natureza, ele cria sociedades, ele produz cultura, ele estabelece relações sociais saudáveis, né? Quer dizer, é no trabalho que nós aprendemos e que nós nos transformamos de um ser que não conhece para um ser que estabelece uma relação dentro de uma comunidade a partir da transformação que se faz das coisas que a natureza nos proporciona. Inclusive, a professora Lucy falou ontem, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nessa transformação da natureza nós estamos destruindo o nosso habitat. Mas afinal, o que é trabalho? Como é que o trabalho, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, trabalho é profissão. Não, trabalho é aquele que a gente faz na profissão. E essa é uma visão que a gente precisa discutir bastante ao longo do nosso trabalho. Porque a visão do trabalho precisa ter uma ampliação maior, tá? Então, o que a gente percebe de trabalho? Trabalho, então, é todo esforço contínuo, consciente, remunerado ou não, intencional e que visa proporcionar benefícios socialmente aceitáveis, tanto para você mesmo, quer dizer, trabalha para ganhar dinheiro, mas o trabalho tem uma função social importantíssima. Eu acho que as apresentações da professora Lucy, da professora Regina, puderam perceber o quanto você, dentro dessas duas profissões, tem uma atuação social importantíssima. Então, quando a gente pensa nisso, você tem lá, olha, o trabalho doméstico, o voluntariado, todas as ações que você realiza na sociedade para ajudar as pessoas, são tipos de trabalho. A profissão é um tipo de trabalho. Agora, existe um tipo de trabalho que a gente vai discutir, que é a questão do trabalho que a gente desenvolve no lazer, ou pode desenvolver no lazer, que é o chamado ócio criativo, que é fazer do nosso tempo livre um tempo em que a gente produz alguma coisa socialmente aceitável e faz muito bem para a gente mesmo. Bom, mas como é que é essa questão do trabalho ao longo da história? Vou entrar agora em alguns aspectos, não vou dar aula de história não,
Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como é que veio evoluindo essa visão de trabalho e como essa visão persiste ainda na nossa atualidade. Interessante. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium tem duas conotações, mas uma que ficou muito marcada é a ideia de que trabalho vem desse instrumento de tortura, né? Esses 3 pauzinhos aí, as pessoas os escravos eram amarrados neles e torturados. E aí, ficava assim, quem torturava, então eles eram tripaliari, né? Eles eram torturar no tripalho. Então, tripaliari, trabalhar, ficou a origem da palavra trabalho. Então, o trabalho ficou muito associado a instrumento de tortura. E vamos ver como é que isso persistiu. Por exemplo, principalmente a ideia, nós vamos fazer agora uma pequena divisão entre o que é o trabalho físico, o trabalho manual, o trabalho corporal e o que é o trabalho intelectual. E nós vamos ver que ao longo da história, eu não vou entrar nessa discussão, porque aí vocês vão brigar comigo, Deus me livre, que mulher chata, vai ficar dando aula de história, não. Eu vou dar uns flashzinhos para vocês para mostrar como é que isso evoluiu. Então, na antiguidade, na Idade Média, trabalho físico, todo trabalho chato, esse trabalho repetitivo, monótono, que expolia o corpo, eram os escravos na Idade Antiga e os servos na Idade Média. Então, foi assim, a partir do momento da divisão de classe, de terras, a partir do momento em que a terra se tornou propriedade privada, existiam 2 classes, aqueles que tinham terra e aqueles que não tinham. E quem não tinha, trabalhava para quem tinha. E aí, disso até os vencidos de guerra iam trabalhar para quem tinha a terra. E aí o trabalho físico ficou muito associado à ideia de que era um trabalho inferior. E isso ainda existe. Se a gente pensar isso na atualidade, geralmente o trabalho físico ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer muito trabalho físico, trabalho mais sujo, mais rotineiro, mais repetitivo. Mas nós vamos ver que ele precisa ser feito. O próximo. Um outro ponto que trouxe uma carga negativa para a noção de trabalho foi a Bíblia. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles têm um castigo de Deus, que eles vão, a partir daquele momento, a partir do suor do seu rosto, comerás o pão, até que te tornes ao pó, pois és pó e ao pó retornarás. Quer dizer, é através do suor que o homem vai conseguir se sustentar. Então, essa visão é a visão negativa do trabalho. Em compensação, lá mesmo na antiguidade, na antiga Grécia, o trabalho intelectual, quer dizer, aquele trabalho que era de pensar, de comandar, da arte, esse trabalho era o trabalho da elite. E se a gente for pensar, o trabalho intelectual, o trabalho pensante, ainda é um trabalho que só a elite, de um modo geral, a elite intelectual, né? É por isso que é tão difícil hoje a gente ter assim, uma garantia de que as universidades, onde o trabalho intelectual ele é criado e disseminado, ele não é ainda acessível a todo mundo. Tá? Ele continua ainda sendo um privilégio da elite. Bom, na Idade Moderna, as coisas começam a acontecer com a Revolução Industrial, a introdução das máquinas. Tem-se a ideia de que as máquinas vão fazer esse trabalho. Tem-se todo um movimento no sentido de que o trabalho vai ser executado pelas máquinas. Então, só que também ao lado disso tem toda uma mudança de mentalidade da reforma protestante que começa a associar trabalho árduo com lugar garantido no céu. E, principalmente, como trabalho árduo, né, como aquele que dignifica o homem e que, se você trabalhar bastante, você vai então obter dinheiro e você vai ser agraciado por Deus. Com a Revolução Industrial, nós temos então aí os tempos modernos. Eu fiz uma jogada aí, porque Tempos Modernos é um filme que vocês devem assistir. Né? Tempos Modernos retrata muito essa questão de como as máquinas vieram para ajudar os homens. Na realidade, elas simplesmente fizeram o homem como mais uma engrenagem. Aí nós temos uma ideia do Chaplin, né, se colocando como mais uma engrenagem. Então, as máquinas
não vieram para retirar do homem o trabalho árduo. De certa forma, mas precisava-se de muita ainda gente para trabalhar dentro das fábricas e com trabalho expoliante, com trabalho realmente bastante estafante e envolvendo crianças. Então, a gente tem uma série de coisas no final do século XIX, início do século XX, evidenciando como o trabalho continua ainda com uma carga negativa, mas agora ele era recompensado, né? Se trabalhasse bastante, a pessoa ia ter uma recompensa, senão aqui lá no céu. Bom, então aí, com isso, nós conseguimos, a gente consegue identificar, assim, dois aspectos básicos, duas concepções de trabalho básicos na atualidade. Próximo. O trabalho como castigo, o sofrimento do corpo, é mais ou menos isso que muitas vezes vocês conseguem sentir na hora que vocês estão estudando, né? É essa ideia de, nossa, vou estudar, que horror. Então, essa bigorna em cima da cabeça, quer dizer, essa ideia de que o trabalho é alguma coisa que se a gente puder, a gente não faz. Por outro lado, existe uma ideia muito interessante, uma coisa importantíssima da questão do trabalho, ainda também ligado lá na antiga Grécia, que é a ideia não na questão do trabalho intelectual, mas no trabalho como alguma coisa que nos realiza, que nos faz expressão, que expressa aquilo que nós somos. Então, o trabalho, ele também tem uma função importantíssima, porque o trabalho faz a gente se sentir homem. É o trabalho que humaniza. O trabalho é uma forma de expressão criadora. Então, a gente tem aí... E eu trouxe para vocês uma coisa interessante, porque é o seguinte, essa é a Mona Lisa no Lego. É como transformar uma obra-prima, que é uma expressão criadora, mas a gente também tem isso de outras formas. A gente também pode, a gente não precisa ser um Leonardo da Vinci, a gente pode reproduzir isso de diferentes formas. E a gente vai ver o quanto é importante o trabalho como forma de realização humana e forma de expressão da nossa criatividade, do nosso potencial. Quando a professora Lucy trouxe a questão de que na escolha a gente tem que ter, na escolha da profissão, a gente tem que ter essa possibilidade, eu diria assim, eu acho que o trabalho tem que nos proporcionar isso. Porque nem sempre na nossa profissão, na escolha da nossa profissão, até pelos aspectos que ela levantou sobre as dificuldades de escolha, a gente consegue ter uma profissão como plenamente realizadora. Mas a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que ter alguma coisa na vida onde a gente sinta que aquilo ali é um pedaço de mim. Bom, vou falar um pouquinho mais técnico agora. Quando a gente vai analisar sobre os estudos dos sentidos do trabalho, quer dizer, o que as pessoas pensam sobre qual é a função do trabalho da minha vida? Apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo que existe, o trabalho ainda continua tendo uma posição central na vida das pessoas. Ele representa uma fonte importante, não apenas de prazer e de gratificação, tanto em termos de necessidades básicas, quanto em termos de realização pessoal. Então, essa é uma questão assim que não há dúvida. Eu acredito que se a gente não tiver uma forma de trabalho, alguma coisa na nossa vida que nos possibilite realizar, nos possibilite expressar aquilo que a gente tem de melhor, a gente vai ser menos pessoa. E aí a gente pode adoecer, como nós vamos ver depois. Então, o trabalho é considerado um meio de participação social. Eu acho que as duas apresentações anteriores mostram o quanto, né, principalmente nessas profissões, mas em qualquer outras, é através do trabalho que eu me insiro na sociedade e consigo participar dela. Por outro lado, é também o trabalho que me proporciona a chance de ter independência e autonomia. Eu acho que hoje a gente vive um mundo, assim, como mãe e como pai, né, como pais, de tentar fazer os filhos ficarem cada vez mais tempo dentro da gente, retardando um pouco essa independência e autonomia. Só que eu sempre digo assim, gente, o preço da superproteção é a obediência. Esse é o pedaço que ninguém quer. Todo mundo quer ser independente, autônomo, mas quer morar em casa, fazer tudo o que quer. Então, tem coisas que realmente a gente precisa escolher. E quando a gente quer ter independência e autonomia, a gente tem que trabalhar. A outra, não pode deixar. A outra questão, né, é a transformação da sociedade ou da organização. A organização eu coloquei aqui como sendo assim, a escola, a empresa, qualquer lugar onde você trabalhar.
Tá? Então, nós também trabalhamos pensando em ajudar a fazer um mundo melhor. Eu acho que uns jovens, e isso eu tenho muito na minha experiência, assim, o jovem quer muito melhorar, ser um político melhor, é uma coisa que eles falam muito. Eu quero melhorar essa questão da política. Então, eu acho que a gente também tem, através do nosso trabalho, essa função de transformação da sociedade. A outra coisa é isso que eu estou dizendo desde o início. Quando eu trabalho, eu tenho a chance de construir alguma coisa que leva um pouquinho daquilo que eu tenho de mim. A outra coisa é a condição que o trabalho me dá de ampliar o meu conhecimento, de me desenvolver, de ser uma pessoa que é cada vez mais alguma coisa dentro daquilo que eu quero. Pode passar agora o outro. Pode? Bom, uma outra questão fundamental que as profissões discutidas anteriormente trazem é essa possibilidade que o trabalho traz. Alguns de uma forma direta, no cuidado com as pessoas, como na terapia ocupacional e na psicologia, e outros de uma forma, por exemplo, nós estamos aqui, vocês estão aí, existe todo um pessoal trabalhando para que isso aqui aconteça. Então, essa é uma forma também de ser útil. E nesse aspecto está envolvido a questão da participação social, também. A outra coisa é superar o próprio limite. Quando você ganha alguma coisa, quando você faz alguma coisa muito legal, nossa, eu consegui. Essa é uma satisfação e essa é uma coisa muito importante que o trabalho nos proporciona. Relacionar-se, estabelecer vínculo com as pessoas. Da mesma forma como vocês estabeleceram vínculos com seus amigos, como vocês estão, tem aí amigos que vão ser para toda a vida e vocês estabelecem em outros lugares, o trabalho te proporciona vínculos ao longo da sua vida. Então, você vai ter pessoas que você vai se relacionar, às vezes, da vida toda. E muitas vezes durante anos e anos na sua profissão. A expressão de conhecimentos e habilidades, eu já coloquei isso. E aí, sim, também, obviamente, eu acho que o trabalho é a fonte de segurança, manutenção pessoal e da sua família. Então, a gente trabalha-se para a sobrevivência, quer dizer, mas também para sentir-se útil ao outro, à sociedade e a si mesmo. O trabalho tem uma importância fundamental para a gente. Eu tenho discutido muito isso e tenho pensado muito a respeito da importância que o trabalho tem na vida dos jovens e na vida das pessoas. É por isso que eu defendo essa visão de trabalho de uma forma mais ampliada. Estudar e trabalhar, fazer bem feito, ter prazer nisso que faz, eu acho isso importantíssimo. Por quê? A gente tem percebido cada vez mais, vocês ouvem falar muito sobre a questão da depressão, né? Então, o trabalho, a importância do trabalho para a saúde mental é fundamental. Porque a depressão, muitas vezes, você tem uma pessoa que não tem interesse por nada, não tem vontade de nada. Então, se vocês pensarem um pouquinho em tudo isso que eu falei, vocês vão entender o quanto a insatisfação ou você não ter no trabalho, essa fonte de realização pessoal é importante. Então, o trabalho, existem vários estudos que fazem essa relação entre trabalho e saúde mental. Agora aparece uma questão interessante. A gente tem que fazer o que gosta ou gostar do que faz? Eu acho que aí tem uma coisa assim. A professora Lucy colocou isso e eu também falo muito isso. Olha, quando vocês forem escolher, vocês escolham aquilo que vocês gostem. Só faz aquilo que gosta. Mas é muito complicado, porque quando você, e ela trouxe isso também, quando você vai fazer um curso, já começa quando você escolhe. Primeiro semestre de curso, ninguém gosta. Raramente as pessoas gostam, porque você tem que passar por um processo de ter base para depois você poder efetivamente chegar naquilo que você gosta. A gente não está nesse mundo. Lembra da expulsão do paraíso? A gente não está nesse mundo para fazer só o que gosta. Não é permitido, não nos é permitido, desde aquela expulsão do paraíso e pelas condições da natureza, a gente só fazer o que gosta. É muito importante a gente gostar do que faz e colocar naquilo que faz o nosso sentido de realização. Porque não é possível na nossa sociedade fazer apenas aquilo que gosta. Se fosse fazer aquilo que gosta, muitos de nós estaríamos fazendo outra coisa. Porque o trabalho tem um aspecto de horário, o aspecto de obrigação, o aspecto... Tem dia que você não está com vontade, mas você tem que trabalhar. Então, eu acho que existem outros aspectos na dimensão da escolha
E eu acho que em termos do desenvolvimento, né, eu tenho discutido isso na questão da preparação para o trabalho, que é você aprender a gostar de trabalhar, a gostar do estudo, a gostar de fazer bem feito. E só para terminar, eu coloquei aqui uma frase do Stefan Kanitz, que é de um artigo da Veja, em que ele discute muito esses aspectos. Pode colocar, por favor. Se você não gosta do seu trabalho, tente fazê-lo bem feito. Seja o melhor em sua área. Destaque-se pela precisão. Você será aplaudido, valorizado, procurado e outras portas se abrirão. Começará a ser até criativo, inventando coisa nova, e isso dá prazer. Porque às vezes, se você ficar muito no seu... Porque um trabalho, ele não é bom em si. Elas trouxeram aqui a terapia ocupacional, a psicologia. Elas não são boas em si. A questão do trabalho depende muito do valor que você atribui ao trabalho. E aí a professora Lucy trouxe muito isso. Quer dizer, existe toda uma valorização pessoal. Mas existe uma coisa, e é essa a minha função aqui, que é, gente, trabalho é fundamental. E o que a gente for fazer, a gente tem que fazer bem feito. Você pode não gostar de geografia, você pode não gostar de história, você pode não gostar de matemática ou de português. Mas você tem que aprender, você tem que fazer bem feito. Porque se você não valorizar o fazer bem feito, você vai passar a vida toda insatisfeito, não gostando do que faz. Porque às vezes, é interessante, porque às vezes você vê pessoas que fazem um trabalho estafante, mas acham, tem prazer. O jardineiro, por exemplo, ele mexe com a terra, às vezes ele ganha pouco, mas ele tem o prazer de fazer bem feito. Agora, se ele fizer de qualquer jeito, ele não vai ter esse prazer, ele vai ter que fazer o trabalho. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Porque a gente, às vezes, por opções, pela condição, pelo contexto, a gente não pode escolher exatamente aquilo que faz, do jeito que faz, mas a gente pode fazer bem feito e a gente pode gostar. Por quê? Nós não temos uma coisa que diz assim, eu só tenho uma vocação. Desculpem, vocação não é uma coisa que você nasce com ela. Vocação é algo que você constrói ao longo da sua vida. Eu não nasci gostando de psicologia. Eu não nasci gostando de de dar aula. Eu aprendi a gostar disso. Eu aprendi a fazer. Agora, é muito importante que na questão do trabalho, você aprenda a gostar de fazer bem feito. Aprenda a ter prazer estético, prazer de falar, nossa, ficou bonito, ficou bom. Essa é a sensação realizadora. Pode não ser a coisa realizadora. E aí, quando você muitas vezes não tem a possibilidade de, na profissão, ter isso, você pode ter isso no seu lazer, em outra coisa que você faça. Nossa, isso eu faço bem feito. Mas esse prazer, essa questão do eu fiz, gostei do que fiz, tá bom, ele é muito importante na nossa vida. Então, trabalha-se para sobreviver, mas também para viver melhor. Espero ter ajudado vocês.